Bom dia! Hoje eu vou falar sobre a criação do Estado de Israel. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial e a saída dos britânicos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou um plano de partilha do território palestino entre árabes e judeus. Esse plano consistia na criação de dois estados independentes e um regime internacional para administrar Jerusalém, cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Vale ressaltar que essa sessão da Assembleia Geral foi presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Em maio de 1948 foi declarada a independência do Estado de Israel por David Ben. Questão Palestina. Chama-se de Questão Palestina o conflito surgido com a criação do Estado em Israel em 1948, culminando com a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Costuma-se atribuir o termo também ao problema dos refugiados palestinos que se viram obrigados a deixar a região quando a criação de Israel, chegando a 900 mil na época. O conflito se deve ao confronto entre duas ideologias nacionalistas: o simeonismo, movimento judeu surgido no século XIX e que prevê a criação de uma pátria judaica, e o nacionalismo árabe que tomou força com a queda do Império Ottomano e culminou com a criação da Liga Árabe em 1945. Agora eu vou falar um pouco sobre a guerra do Irã e do Iraque. Historicamente, Irã e Iraque possuíam relações diplomáticas complicadas. A frágil estabilidade foi abalada com a Revolução Islâmica de 1979 e com a ascensão de Saddam Hussein. O Irã passou a insuflar a população xiita do Iraque contra Saddam Hussein. E Saddam Hussein, por sua vez, passou a exigir o controle total sobre Shatt al-Arab, que é a região fronteira entre os dois países. Em 8 anos de conflito, 1 milhão de pessoas morreram e ninguém conquistou seu objetivo na guerra. Agora eu vou falar da Guerra do Golfo. Em 1990 aconteceu a Guerra do Golfo Pérsico, que durou de 2 de 8 de 1990 até 27 de 2 de 1991. Essa guerra envolveu primeiramente dois países, o Iraque e o Kuwait. Depois, outras nações entraram no conflito, dentre elas os Estados Unidos. Tudo começou quando o presidente iraquiano Saddam Hussein acusou o Kuwait de praticar uma política de superextração de petróleo, causando uma queda nos preços e prejudicando a economia iraquiana. Saddam também ressuscitou problemas antigos e exigiu indenização. Como o Kuwait não aceitou, acabou sendo invadido por tropas iraquianas. Eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Iraque que aconteceu em 2003. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos entraram em alerta contra seus possíveis inimigos. Empreenderam uma guerra contra os afegãos, derrubando o governo talibã, mas não conseguiram capturar o terrorista Osama Bin Laden. Planejadamente, o presidente George Bush criou a lei antiterrorismo, pelo qual o Estado teria o direito de prender os estrangeiros sem acusações prévias e violar determinadas liberdades individuais. No dia 20 de março de 2003, contando com o apoio de tropas britânicas, italianas, espanholas e australianas, os Estados Unidos deram início à guerra do Iraque com intenso bombardeio. Em pouco tempo, a força de coalizão conseguia derrubar o governo de Saddam Hussein e instituir o governo de natureza provisória. Em dezembro de 2003, o governo estadunidense declarou sua vitória contra as ameaças forças iraquianas com a captura do ditador Saddam Hussein. A vitória, apesar de redimir as frustradas tentativas de se encontrar Bin Laden, estabeleceu um grande incômodo político na medida em que os Estados Unidos não encontraram as tais armas químicas e biológicas. Passados alguns meses, a população iraquiana foi levada às urnas para que escolhessem figuras políticas incumbidas de criar uma nova constituição para o país. Passadas as apurações, uma nova carta foi criada para o país e o curdo Jalal Talabani foi escolhido como presidente do país. Em um primeiro momento, tais episódios indicaram o restabelecimento da soberania política do país e o fim do processo de corrupção das tropas norte-americanas. No entanto, o cenário político iraquiano esteve longe de uma estabilização. Os grupos políticos internos, sobretudo dominados por facções xiitas e sunitas, enfrentaram vários diversos conflitos civis. Ao longo desses anos de ocupação, os Estados Unidos vêm empreendendo uma batalha que não parece ter fim, pois sobretudo dominados por facções xiitas e sunitas, enfrentaram vários diversos conflitos civis. Ao longo desses anos de ocupação, os Estados Unidos vêm empreendendo uma batalha que não parece ter fim, pois as ações terroristas contra suas tropas continuam ocorrendo. Em 2008, com o fim da era George Bush, existe uma grande expectativa sobre o fim da presença militar dos Estados Unidos no Iraque.